Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. O convidado de hoje é o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Qual o cenário da disputa eleitoral em Fortaleza neste início da propaganda de rádio e de televisão? Como está a briga pelo voto na região metropolitana da capital? Haverá polarização ideológica na corrida municipal deste ano? Qual o desenho que pode sair de 2024 para a sucessão em 2026? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados, em Brasília, na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara Municipal de Fortaleza. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado em análises do jogo do poder. Participam do programa aqui no estúdio o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho, e remotamente o diretor institucional do grupo, o jornalista Paulo César Norões. Olá, Luiz Cláudio, é uma satisfação recebê-lo. Eu queria começar pela construção de cenários. Nós estamos num momento em que muitos analistas traçam aí quais são os possíveis cenários desse primeiro turno eleitoral, e aqui em Fortaleza você já lançou um prognóstico de que muito provavelmente estarão aí na disputa de segundo turno o candidato à reeleição, prefeito José Sarto, e o candidato Wagner. Quais são os indicadores que você utiliza para chegar a essa conclusão e como você tem visto esse início do horário gratuito de rádio, de televisão, no sentido de garantir que esses dois estejam realmente no segundo turno? É muito interessante, Carla. Quando você pega as eleições de 2016, o prefeito Roberto Cláudio ele dispara. Logo em seguida, o Wagner. Era quase que um tira-teima do segundo turno de 2014 a nível estadual, entre Camilo Santana e Eunício de Oliveira. Porque o grupo oposicionista saiu de 2014 e se reuniu também em 2016, na qual, Erivaldo, também participava o senador Tasso Gereissati. Capitão Wagner, na época, era do Partido Liberal. Os três partidos bases eram o Partido Liberal, o MDB de Eunício e o PSDB de Tasso Gereissati. O que aconteceu? Antes da segunda quinzena de setembro de 2016, estava lá Roberto Cláudio e Wagner. A candidatura do Heitor, que tinha sido uma grande surpresa em 2012, estava em quarto lugar, e a prefeita Luziane Lins, sofrivelmente, estava em terceiro lugar. Por quê? Naquela eleição, Luziane teve que fazer muita defesa da presidenta Dilma Rousseff, que sofria um processo de impeachment, tudo. Então, isso atrapalhou muito ela. E você sabe que nos grandes municípios acima de 500 mil habitantes, o sentimento antipetista naquele momento era muito forte. E isso, com certeza, atrapalhou a mesma. E aí, PC Lourenço, o que aconteceu? Em 2020, você já tem uma mudança de cenário, onde Eunício de Oliveira e Tasso Gereissati retiram o apoio à figura do capitão Wagner, já trabalham mais próximo do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio não. O Eunício de Oliveira, na época não mais senador e sem mandato, pegou o MDB e jogou junto com solidariedade do Heitor Ferrer. Enquanto o Tasso fez um caminho inverso, saiu da oposição e retornou para a situação, porque em 2018 o PSDB ainda lançou um candidato com um perfil de segurança pública, que era o general Teófilo Caos. E o que acontece? Quando você viu em 2020, o Wagner dispara, a candidatura do deputado estadual presidente da Assembleia, José Sarto, começa a ser construído como uma espécie de terceiro mandato do Roberto Cláudio, ele cresce e os dois se nivelam. Tanto que um tirou 33% dos votos, o capitão Wagner, e o outro tirou 35%. A soma aí
chega próximo de 70% dos votos. A Luziane tem uma votação menor em relação a 2016 e 2020. Ela cai de 20 para 16. O Heitor também tem uma votação menor em relação à eleição de 2012, que ele tirou 20%. Na outra ele tirou 8% e nessa tirou 4%. E o Célio ali muito próximo daquilo. Então, o que é que está, na minha avaliação, acontecendo? PC Farias. PC Noronha. O que é que aconteceu? A passagem de Lula e do ex-presidente Bolsonaro tinha uma grande expectativa de que se criasse um momento em que essas duas candidaturas, de André Fernandes e Evandro Leitão, começassem a crescer após a passagem dessas grandes figuras a nível nacional que polarizam a política como um todo. Não aconteceu. A pesquisa Datafolha saiu primeiro, em conjunto com a pesquisa com a consulta eleitoral Paraná Pesquisa e agora a Quest, do Diário do Nordeste. Por que eu estou usando essas três pesquisas especificamente? Porque elas fazem a entrevista de campo. Elas trabalham com um universo que varia. Datafolha 600, Paraná Pesquisa 800 e a Quest 900. Quer dizer, são bons números para uma capital como Fortaleza. O que aconteceu? A passagem de Lula no palanque de Evandro e a passagem de Bolsonaro no palanque de André Fernandes, literalmente não mudaram os números. Aí, PC Noronha, nós vivemos o que eu chamo de uma polarização estática. Eu, pessoalmente, acredito que quem acreditou que Capitão Wagner iria se evaporar, se esmiguiria, não aconteceu. Sofrivelmente, o prefeito, ele começa a crescer e começa a consolidar a segunda colocação, porque os que estão lá atrás não conseguem mais avançar. Porque tanto o Evandro não consegue dialogar com o setor conservador da sociedade fortalezense, que tem um sentimento antipetista natural, e o próprio deputado federal André Fernandes não consegue conversar com um eleitor lulista conservador, porque ele se trancou no gueto do bolsonarismo retógrago. Então, nessa sua análise, Luiz Cláudio, você diria que hoje nós teríamos, se a gente fizer um corte nesse início de propaganda eleitoral no rádio e TV, haverá mudança, né, nessa corrida? Nenhum. Ou esse grid de largada vai chegar no dia 6? E aí eu coloco o fato de Evandro Leitão ter mais da metade das inserções e da fatia nos programas eleitorais. Isso não tem um efeito na cabeça do eleitor de Fortaleza? Nenhuma. Não tenho medo de fazer essa afirmação, viu, PC Noronha? Nenhuma. Exemplo, Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Uma eleição tranquila, tá. Uma reeleição tranquila. Salvador, Bruno Reis. Uma eleição tranquila. Recife, João Campos. Uma eleição tranquila. Eduardo Paes, PSD. O vice, ele escolheu alguém de confiança. Não ficou preocupado em agradar o Lula, não. O Bruno Reis fez um vice também que ele tem confiança. Por quê? Porque ele não colocou nenhum bolsonarista ali, que é muito forte em Salvador, não. João Campos nem se fala. Tirou um técnico da administração dele, PC Noronha, e colocou como vice. Agora você já nota dificuldades de reeleição com o candidato de Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de São Paulo. Aqui eu não sei porquê, apesar dos 12 anos de administração do Roberto Cláudio e Zé Sarto, que coincide também com o processo lá de Salvador, 8 anos de ACM Netos e agora 4 anos de Bruno Reis, e 12 anos de administração do PSB, finalizando agora os 4 anos de João Campos. Não conseguiu disparar. Eu acho que as grandes publicidades das grandes obras, como Areninha, faixa para ciclista, entre outras coisas, reformas o Cuca, reformas de praças tal, não está mais atraindo o eleitor como outrora. Especificamente Fortaleza, no caso daquele eleitor, Carla, de baixa renda, tá certo? Desempregado ou então precarizado no trabalho, que necessita do serviço público. Uma parte dele, literalmente, vota no Sarto, mas já começa a procurar outras opções.
encontrou uma espécie de uma oposição moderada centrista, de direita sim, mas não mais radicalizada, que é hoje a candidatura do capitão Wagner. PC é com você. Olá, tudo bem? Obrigado e agradeço aqui a presença do nosso professor Luiz Cláudio e coloco a seguinte situação. Eu acho que os cenários pretéritos, né, das eleições passadas, eles servem como algum tipo de indicação, né? Não por nomes, mas por situações. A gente já viu em várias situações candidatos que têm boa largada, mas que não conseguem segurar essa performance até o final, acabam perdendo a eleição. A gente viu durante muito tempo isso acontecer com o Moroni Torgan, né? Sempre começava a eleição com 30 e tantos por cento de intenção de voto e acabava perdendo a eleição, só foi conseguir ser eleito quando foi ser vice do Roberto Cláudio. A gente viu o próprio Wagner, né, ter uma boa largada na eleição passada para governador e acabou derretendo e perdendo para dois candidatos que saíram lá embaixo, com pontuação baixíssima, de coisa de 5%, mas ao longo da campanha se desenvolveram. E isso eu vejo que tem muito a ver, se a gente for analisar as campanhas passadas, com o volume de campanha, né? O volume de campanha, e aí inclui tempo de televisão e rádio, a própria presença da militância nas ruas, a capilaridade do eleitorado com a sua estrutura partidária e também, claro, o apoio de pessoas que são os chamados padrinhos, que podem não decidir a eleição, mas certamente ajudam também, né? E esse cenário acabaram mudando, e todas as eleições aqui no Ceará, desde 2012, com o Roberto Cláudio em 12, que saiu com 1% na primeira pesquisa. O próprio Roberto Cláudio depois consegue a reeleição em 2016 e em 20 ele consegue carregar o Sarto nas costas e elegê-lo, apesar do desgaste que o Sarto apresentava por não ter carisma, que até hoje ele tem dificuldade em passar, né, em termos de imagem aqui em Fortaleza, mesmo com tantos anos já de prefeitura, e ele não consegue passar essa capilaridade toda em termos de intenção de voto. Tanto que a gente vê que as intenções de voto no Sarto até aqui são na casa de 20%. Não passa muito disso, né? Então, é difícil para um candidato que tem buscado a reeleição largar com esse percentual e, principalmente, com um índice de rejeição muito grande, manifestado em todas as pesquisas até aqui. Então, ou quase todas, né? As de campo, como você bem citou. Então, nesse apanhado de situações que a gente já viu acontecer aqui no cenário, não diria nem de Estado, mas de Fortaleza, né? Como imaginar que a gente já pode prever uma situação bem delineada para uma decisão, tão longe ainda do momento do voto? Educadamente, eu vou discordar de você, até pelo grau de amizade de mais de 30 anos que eu e você temos. Vamos lá. Em 2012, você tinha uma candidatura como o Moroni Torga, que chegou em Fortaleza na véspera das inscrições das candidaturas. Do outro lado, você tinha uma candidatura, na época do senador Inácio Arruda, que já vinha com desgaste. Aí você tinha duas candidaturas não conhecidas na cidade, um presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado estadual Roberto Cláudio, apoiado pelo governador Cid Gomes, que já estava no seu 6º ano de mandato, já tinha uma certa popularidade, tinha uma boa avaliação de gestão, e você tinha, do outro lado, a prefeitura, com o apoio da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, que apostou numa pessoa que saiu dos quadros técnicos da época. O secretário de Educação é o Mano de Freitas. Como você já sabia que aquelas duas candidaturas do Moroni e do Inácio estavam infradas, mas tinham uma tendência de cair, o que aconteceu? As duas candidaturas da máquina começaram a subir. Só que houve um detalhe naquela eleição de 2012. A terceira via. Um eleitorado que também não queria votar no Moroni e no Inácio, mas não queriam que, após aquela briga do PSB, o grupo do Cid Gomes, com o PT de Luziane Lins, eles fossem beneficiados. E votou numa figura como o deputado estadual Heitor Ferrer, na época no PDT, tendo como vice
o Alexandre Pereira, tá certo? Do PPS, que hoje é Cidadania. Então, era uma eleição de 90 dias, tá certo? Então, o peso das máquinas ali foi fantástico. Elas literalmente mostraram a sua força. Trazendo para agora, 2024, não é a mesma coisa. Por quê? Na minha avaliação, o capital que o Roberto Cláudio gastou em 2020 para provar que a figura de Zé Sarto, saindo da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, seria o seu continuismo, me parece que não funcionou. Ao ponto tal, PC Noronha, que você nota que houve um consenso interno na cúpula pedetista, junto com o senador Tássio Gereissati e outras lideranças, de ressuscitar a figura do Roberto Cláudio, onde praticamente você vê o Roberto Cláudio como se fosse uma espécie de um candidato não oficial, trocando informações sobre a administração com o Sarto, demonstrando que o Sarto precisa de um amuleto. Isso ficou muito claro. A figura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, ele acreditou, PC Noronha, na mística do 13. Não, basta eu ter o 13 do meu lado, que com certeza Camilo vai me ajudar e o Lula vai me ajudar. Eu vou lhe dar um exemplo aqui sólido dessa crença. Isso também foi transferido, Carla, lá para Juazeiro do Norte. Você tira a candidatura do Davi do Raimundão, do MDB, que ali disputava com Grites Bezerra, tá certo? Coloca o Fernando Santana, que é parente do Camilo Santana, e você acredita que a tendência natural era o quê? Fernando Santana ultrapassar Grites Bezerra. Que nada. Grites Bezerra fechou uma aliança onde ele unificou as oposições, porque ali houve um processo da campanha do Grites se tornar estadualizada, mesmo sendo uma eleição municipada. E o favoreceu. Cresceu a perspectiva administrativa dele e, automaticamente, ele hoje se pode-se dizer que dificilmente perderá essa eleição, mesmo com a entrada do Camilo Santana. Camilo, PC Noronha, vai perder mais tempo em Juazeiro tentando ajudar Fernando Santana, porque ele tem como contraponto Sobral, aonde o Cid e o Ivo Gomes, quando lançaram a ex-governadora Isolda Sela, literalmente deixaram um cenário favorável do grupo se manter no poder. E isso pesa. Isso pesa muito, muito. Voltando especificamente para Fortaleza, o que é que acontece? Você tem um voto silencioso que se concretizou no primeiro turno de 2022. Que voto silencioso é esse? Um cara, Carla, Erivaldo, que votou no Lula pela questão da insegurança alimentar, que mesmo ele recebendo recursos do governo federal via o governo Bolsonaro, ele pessoalmente não confiava que mesmo o retorno do Bolsonaro, aquelas políticas iriam continuar. Então, mesmo ele sendo eleitor governista, dependente dos recursos do governo federal, ele votou no Lula. Do outro lado, pela insegurança pública, esse mesmo eleitor votou, PC Noronha, na figura do capitão Wagner. Isso. O Wagner ganha na periferia, em 2022, e consegue também derrotar Eumano, mas o mais importante para a gente encerrar, o grupo do prefeito do ex-prefeito Roberto Cláudio e do prefeito Zé Sarto tira a terceira colocação aqui. Eu vou pedir licença ao nosso entrevistado para um rápido intervalo. Voltamos em seguida com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024 para o segundo bloco, com o consultor político Luiz Cláudio, que nos ajuda a compreender o cenário eleitoral em Fortaleza e demais municípios do estado do Ceará. Luiz, em relação à campanha do Evandro Leitão, né, o principal ativo é realmente essa utilização da imagem do presidente Lula, do governador Eumano, do ministro Camilo Santana, mas eles têm empreendido um esforço enorme na campanha de rua para unir lideranças, deputados, vereadores, né? Tem a senadora Augusta Brito, que está participando também ativamente da campanha de rua. Todo esse esforço não pode levar aí uma maior
visibilidade do Evandro Leitão como alguém mais identificado com o Partido dos Trabalhadores? Carla, Erivaldo e PC Noronha, em 2016, no segundo ano do Camilo Santana, o que eles fizeram? Eles abandonaram a campanha da Luziane no primeiro turno, tá certo? E se prepararam para entrar no segundo turno apoiando o Roberto Cláudio, já prevendo que iria disputar com o capitão Wagner. Em 2020 também foi repetido esse mesmo cenário. Já o Camilo, no seu 6º ano de mandato, tá certo? Se ausentou da campanha da Luziane no primeiro turno e o que aconteceu? Adentrava ao segundo turno. Quando se unia PT e PDT, eles faziam uma frente ampla que conseguia derrotar a candidatura competitiva de capitão Wagner. Em 2016, a diferença foi um pouco maior. Em 2020, as pesquisas PC Noronha davam a diferença pulsar de 15% ou mais. Quando fechou as urnas, não foi isso. Então, também estou chamando a atenção que existe um eleitor silencioso, está entendendo? Envergonhado. Como o Wagner estava muito próximo do Bolsonaro em 2020, ou o Colaro muito próximo do Bolsonaro, o cara tinha vergonha de dizer que votava nele, no espaço público, mas no espaço privado, na hora de votar, ele votou no capitão Wagner. O que acontece? A campanha do Evandro Leitão, quando você citou aí, em sua grande maioria são lideranças estaduais. E sim, pessoal, na minha avaliação, eu acho que a campanha do Evandro Leitão fez um movimento equivocado. Com todo respeito à deputada estadual Gabriela Aguiar, na minha avaliação era para ser um nome mais forte, que tinha um certo recall dentro de Fortaleza, que ajudaria demais a figura do Evandro Leitão. Evandro Leitão, apesar de ter uma votação muito boa em Fortaleza, desde 2010, 2014, 2018 e 2022, como deputado estadual, ele trabalha muito o interior. E eu acho que isso, de alguma coisa, está cobrando seu preço agora. Luiz Cláudio, no bloco anterior você colocou uma situação muito interessante de que, em outras palavras, você disse que o Camilo Santana vai arregaçar as mangas para eleger Fernando Santana, tentar eleger Fernando Santana em Juazeiro, já que digamos assim, uma liderança que pode brigar em termos de quem é a maior autoridade política no Ceará, no interior, né, chamada Cid Gomes, lá em Sobral tem uma avenida aberta para eleger Isolda Sela, né? Em que isso, essa aparente guerra surda entre Camilo e Cid, pode refletir aqui em Fortaleza, por exemplo, na ausência de um e mais presença de outro? Na campanha do Evandro Leitão, a ausência de Cid Gomes já está sentida, né? O PSB fez um movimento para lançar candidato, isso não aconteceu, depois tentou emplacar o vice ou a vice, isso também não aconteceu. Como que você acha que o contexto, não só do interior, mas aqui da capital, pode mexer na relação política e até mesmo pessoal entre o Camilo e o Cid Gomes? PC Noronha, em 2020, a oposição liderada por Wagner lançou candidatura em alguns municípios chaves, tá certo? Caucaia, Vitor Valim, tá certo? Apoiaram o Gritz Bezerra lá em Juazeiro do Norte, em Sobral apoiaram na época, hoje é deputado estadual, o pai do Moses Rodrigues, deputado federal, fizeram alguns movimentos. Agora não. Você tem o grupo do PDT liderado por Roberto Cláudio e Ciro Gomes, junto com Roberto Pessoa e Wagner, que em alguns municípios chaves, provavelmente municípios grandes, fizeram palanques. Aí o que acontece? Deixaram como estratégia as bases do PSB, do PSD, do MDB, tá certo? Do PT e entre outros partidos, como o PP também, se degradarem. Existe, na realidade, das eleições municipais de 2024, Carla, uma disputa já para as vagas de Senado de 2026, que eu acho isso um equívoco, errado. Você tem um Cid que quer mostrar que é forte mesmo, você tem um Guimarães que está trabalhando 24 horas pela sua campanha e desmontou e montou diretórios do PT ao seu bel prazer,
Porque hoje você tem figuras que são candidatos pelo PT que não tem nenhuma história com o Partido dos Trabalhadores. O Partido do Interior foi desconfigurado, tá certo? E do outro lado você tem uma oposição mais racional. Vamos ter que derrotar em algumas cidades chaves a figura dos governistas e deixar eles brigarem. Voltando à análise que eu deixei na primeira parte do programa. Sim, se Camilo não consegue colocar Fernando Santana na cadeira de prefeito de Juazeiro do Norte, é um pouco da desmistificação da liderança dele, como aquela liderança que chega, coloca a mão em cima da pessoa e você vai ser eleito. Isso desmitifica. Isso, de alguma maneira, não alimentado por ele, mas alimentado pela militância do Partido dos Trabalhadores, que criou uma áurea. Olha, quando o Lula e o Camilo entram, não tem ninguém que segure. E não é isso. O eleitor PC Noronha está municipalizando os debates. Nem a polarização em Caucaia do Coronel Aginaldo pelo PL e do Catanho pelo PT tem nada a ver com a questão nacional. O Coronel Aginaldo representa um voto de protesto, uma indignação de uma parte da sociedade de Caucaia que quer penalizar, Carla, toda a classe política desse município. E, PC Noronha, o Catanho, ele, como candidato apoiado pela máquina estadual e tendo a prefeitura ao seu lado, não o Vitor Valim, setores da prefeitura o ajudando, o eleitor de baixa renda daquele município, que sempre precisa daquelas políticas públicas e tem uma vocação situacionista, está votando nele. Então, por isso que essas duas candidaturas estão crescendo. Então, a história dos padrinhos é muito relativa. PC. Eu concordo com a relatividade desses apadrinhamentos, né? Até porque a eleição ela se define muito mais da realidade local. Os padrinhos eles têm lá sua importância para impulsionar candidaturas, para criar volume para as campanhas, mas o que vai determinar o voto mesmo, sobretudo em eleições municipais, onde a proximidade é muito grande do eleitor com o candidato, tanto a vereador quanto a prefeito, que determina mesmo é a atuação e o brilho próprio do candidato, né? E aí eu concordo com o Luiz Cláudio nesse aspecto da relativização que deve ser feita em relação à força dos padrinhos. Acho que é muito mais para começar o jogo do que para terminar. Então, eu queria saber, com base nessas discussões que a gente está tendo aqui, do Luiz Cláudio, em relação ao capitão Wagner, qual deveria ser a estratégia dele para que ele consiga levar até o final da eleição, tanto do primeiro como do segundo turno, essa vantagem que, ora, ele ostenta, né? Levando-se em consideração que ele não tem um entorno pungente, né? Como tem os seus adversários. Nem tem os padrinhos e nem tem uma estrutura base muito forte. Ou seja, depende muito da própria atuação dele, né? E da capacidade de articular e de convencer o eleitorado a votar nele. Qual é a estratégia que o Wagner tem que tomar para se manter na frente? PC Noronha, quando termina o primeiro turno e o Wagner é derrotado, ele cai no limbo. É interessante. É como se ele tivesse um grande obstáculo na frente dele, ele subisse nesse obstáculo e ficasse parado. Até a brincadeira no passado que a gente fazia com o senador Mauro Benevides. O maurismo, né? Era subir no muro, sabe? Era de oposição, mas não criticava a situação tal. Você falava de murismo, né? Murismo. Sim, o Wagner subiu no limbo, ficou lá parado, jogou parado, tá entendendo? O que aconteceu? Se criou uma candidatura no campo dele, que no primeiro momento o esvazia, que é o André Fernandes. Se você pegar as consultas eleitorais da Paraná Pesquisa, PC Noronha, de janeiro até agora, agosto, você nota uma queda do Wagner de mais ou menos 8%. Em sua grande maioria, ela vai para o deputado federal André Fernandes. Só que agora o André Fernandes, como eu falei no primeiro bloco, faz parte daquela teoria minha da polarização estática. O que é a polarização estática? O André não sobe mais. O André tem um piso de 11%, tá certo? Tem uma média de 14% e um teto de 17%. Ele não passa disso.
como ele não dialoga com outro setor conservador que vota no presidente Lula, ele se limita. Do outro lado, você tem a campanha do Evandro, que tem números também muito parecidos. Só que o Evandro não tem piso. O Evandro hoje tem uma média, que é ali aproximadamente de 14%, e ele pode chegar a um teto de 17%. E, como nós falamos, ele depende dos seus padrinhos políticos. Por quê? Bem objetivamente, você vê a inauguração do comitê do Evandro Leitão. Poxa vida, Carla e Erivaldo, era muito mais lideranças do interior do que de Fortaleza com peso. Quer dizer, a estratégia de trazer as pessoas do interior para cá, para usar as colônias, como eles chamam, lá no núcleo do governo estadual. Vamos dar exemplo, a colônia de Russas, a colônia de Aracati, e por aí vai, tal, para que vote no Evandro. Isso é interessante, isso funcionou até na eleição do Roberto Cláudio contra o Elmano em 2012. Não sei se agora vai ter o efeito tão esperado. Então são essas coisas, essas pequenas nuances que acontecem. Mas para responder a você bem objetivamente, o limbo o ajudou, PC Noronhas. Por quê? Diminuiu a zona de atrito do capitão Wagner com uma parte de um eleitorado conservador lulista, do sexo feminino, precarizado na renda, da idade que varia entre 16 a 34 anos, porque é interessante, o Wagner lidera entre os mais jovens, tá certo? E outro dado interessante, mesmo as cúpulas das igrejas evangélicas apoiando o André Fernandes, o Wagner é o líder entre os evangélicos, tanto entre os católicos como evangélicos. Então ele tem ali um recall muito bom. E como eu falei para o meu amigo Erivaldo, é um primeiro turno muito curto. Essa situação do candidato do PT, né, quando apresenta uma candidata a vice, com o perfil da deputada Gabriela, sendo jovem, médica, geriatra, o fato de ter essa exposição na televisão, no rádio, principalmente durante as inserções, tornando-a mais conhecida, não pode ser um trunfo no sentido de se aproximar desse eleitorado mais jovem, do eleitorado feminino, que é o eleitorado majoritário, que pode ser decisivo nesse pleito? Não, Carla, porque é o seguinte, quando você usa a estratégia de Jádio Romero em 2022, uma mulher com grande histórico na área de trabalho social, militante de muitos anos do MDB, indicada pelo senador Eunício de Oliveira, você parte do princípio que ela vinha e acoplava ali um novo capital político. Não. O eleitor de 2022, PC Noronha, votou no continuismo, no terceiro mandato de Camilo Santana. Seja quem for o candidato. Se não fosse humano, se fosse outro candidato, teria sido eleito do mesmo jeito. Para 2024, quando você traz essa realidade, o que é que fizeram o seguinte cálculo? PSD, sob a liderança de Luiz Gastão, tem um grande capital político na capital. É o maior partido com representação e militância, teoricamente, no papel. Só o que aconteceu? O nome que se colocou no primeiro momento, que era Cláudia Brilhante, ela tinha um perfil conhecido como uma pessoa de direita que flertava com o bolsonarismo. Ela foi rifada e aí se colocou o processo da deputada estadual Gabriela Aguiar, que é filha da prefeita de Itauá e que é filha de Domingos Filho, irmão de Domingos Neto. O que é que ela copa? Nada. Nada porque, se você pegar o perfil da chapa do Evandro Leitão junto com a Gabriela, ela, a nível de uma candidatura estadual, seria muito mais competitiva do que numa cidade como Fortaleza. Eu vou pedir licença mais uma vez ao nosso convidado. Nós vamos para um intervalo. Em seguida, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, para esse terceiro e último bloco.
Ô, Luiz Cláudio, na média geral dos nossos convidados aqui no programa Eleições 2024, está sendo dito que caberá no segundo turno um representante da centro-direita e um representante da centro-esquerda. Essa tese faz sentido? Nenhuma. Nenhuma, PC Noronha. Nenhuma. Você tem uma chapa progressista envergonhada, de Evandro Leitão e Gabriela Aguiar, que tem muito mais um perfil de centro-direita, tradicional, como eram antigamente as candidaturas tucanas, aqui em Fortaleza, como Antônio Cambraia, tá certo? E, entre outros. E você tem um setor da direita, tá certo? Que começa a dialogar com o eleitor de centro. É o que eu chamo até de centrismo wagnerista, tá certo? Que, como eu falei, PC Noronha, no segundo bloco, foi a junção desse voto, somente nas regiões mais pobres de Fortaleza, de que o problema da insegurança alimentar com a insegurança pública. E interessante, o Wagner é lembrado pela discussão da insegurança pública sem tocar no assunto. Ele não toca. Mas é o principal problema que você encontra em todas as pesquisas feitas de opinião pública. Entendi. PC? Por bem e por mal, né? A segurança pública lembra das soluções e lembra dos problemas que atravessam aí as nossas gerações. Eu queria que o Luiz Cláudio fizesse uma reflexão sobre a importância ou não do apoio dos vereadores, né? Tanto os que já estão eleitos quanto os que são candidatos. Que tipo de importância eles podem ter nas campanhas dos seus candidatos a prefeito? Vamos lá. Em 2004, quando terminou o primeiro turno, nas periferias, quem ganhou foi o Moron de Biritoca. O que acontecia? Foi o segundo turno, a deputada estadual, na época, Luziane Lins, que logo depois recebeu o apoio tanto da prefeitura como do governo do estado. Por que eu estou retornando a 2 décadas atrás? Muitos vereadores que tentaram apoiar seus candidatos, como Inácio Arruda, tá certo? Na época, o candidato do MDB, que não chegou no segundo turno, eles disseram que foram prejudicados porque o eleitor dele votava no Moroni, tá certo? E aí ele tentava convencer aquele eleitor a mudar de voto e aquele eleitor acabava indo para outro candidato, que não obrigava ele a votar no candidato dele majoritário. Isso aí eu estou lhe dando aqui um caso físico, real. Então, o que acontece com os vereadores hoje? Nesse embolamento aí, e nessa polarização que vai ficar estática, na qual, volto a reafirmar, a figura do prefeito José Sarto vai continuar crescendo, mas é um crescimento lento e gradual. Evandro e André Fernandes não vão ter condições e tempo hábil de subir, porque eles não dialogam com os dois principais polos da política brasileira e cearense também fortalezense, que é os eleitores moderados bolsonaristas e lulistas, que não vão federalizar o processo, vão moderar mesmo e olhar para dentro do município. Então, o que é que acontece? Que eu analiso, os vereadores, quando chegarem em um determinado momento, PC Noronha, mais do que nunca vão correr para suas campanhas pessoais e vão deixar o eleitor fazer a cabeça que quiser, a chapa que quiser. Candidato a prefeito e ele para vereador. Luiz, você acredita que existe uma miopia desses profissionais que estão atuando nessas campanhas, que insistem com essa estratégia da utilização dos grandes cabos eleitorais, aqui em Fortaleza, em Juazeiro, em Caucaia, que insistem aí nessa ideia de defender o lulismo, o bolsonarismo? A plastificação, né? Houve uma plastificação, PC Noronha, dessas candidaturas. Parece que muitas vezes o candidato está muito mais sendo candidato do TikTok do que de um processo de escolha seletiva para ele ser um representante escolhido pelo voto, tanto para vereador como para prefeito. E o eleitor ele tem uma sabedoria. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você pega a figura do Pablo Marçal,
Me perguntaram que fenômeno era aquele. Eu disse, aquele fenômeno é muito mais específico de São Paulo, de penalização PC Noronhas, do bolsonarismo, que fez uma aliança com o Centrão, tá certo? Que deixou de se radicalizar politicamente, defender uma política de renovação dos homens públicos, e está lá, ele crescendo. E você nota que Tabata Amaral, setores do jornalismo brasileiro batendo nele, e ele só crescendo. E principalmente entre um eleitorado de 15 a 35 anos, PC Noronhas, que não usam mais a televisão e a rádio e os principais veículos de comunicação tradicionais como referência. Usam o que eles acham que é o perfil dele. Eles estão mais individualizados, mas trabalham bem no coletivo. Ô, Luiz Cláudio, justamente sobre o Pablo Marçal, ele sequer tem tempo no rádio e TV, não tem representante no Congresso, né, o PRTB, e é um gigante nas redes sociais, né? Aqui nós temos uma figura, guardando-se a escala, de André Fernandes, né, que é um gigante nas redes sociais em comparação aos demais, né? O PL tem ali uma participação na propaganda de rádio e TV, mas é aquele candidato mais crítico, mais rasga-lata, né, como se fala no linguajar comum, entre os demais. É o menos polido, por assim dizer. Lembra muito o Pablo Marçal na sua retórica, na sua narrativa. Em que o André Fernandes poderia colocar esse formato, né, para chegar no segundo turno? A ideia é essa, ou ele, por ser um dos prefeituráveis menos conhecidos, ele deveria se apresentar como um propositor para a cidade, enquanto candidato a gestor? Primeiro ponto, o André, quando se elege deputado estadual, ele é agressivo na Assembleia, muito agressivo. Ele literalmente não respeitava os ritos locais, viu, PC Noronhas? Ele ia para cima... Quase foi caçado, né, por causa Quase disso. foi caçado. Se elege com uma votação estrondosa na capital fortalezense. Em 2014, tivemos Moroni Torga, com quase 300 mil votos a nível de estado, tá certo? Tivemos Capitão Wagner em 2018, também com quase 300 mil votos, e tivemos ele com quase 300 mil votos. Só que ele é um candidato de gueto. O que é um candidato de gueto, Carla? Um exemplo aqui, Renato Rosendo. Renato Rosendo, em 2002, como candidato do PSOL, tirou quase 14% dos votos válidos. Moroni, em 2000, quando saiu de vice-governador, assumiu como deputado federal, saiu do PSDB e foi para o PFL, depois se tornou democrata, no discurso só centralizando sobre o aparelhamento da Guarda Municipal, se tornou um candidato de gueto que chegou quase a 20% dos votos válidos. Estou dando esses dois exemplos bem específicos. Ele é um candidato de gueto. Só que agora o que vai acontecer? Um programa anterior que eu fiz com o Erivaldo, eu acreditava que a tendência era o senador Eduardo Girão começar a crescer dentro do polo conservador de Fortalezense, que só tem 2 candidaturas, não tem 3. Quem coloca o Wagner dentro do polo conservador fortalezense não compreende a realidade. O Wagner hoje foi para o centro, é um candidato de centro. Eu acreditava que o senador ia crescer e o André Fernandes ia cair, porque ia haver uma redistribuição de votos dentro desse polo, que não queria votar no Wagner no primeiro turno. Só que, PC Noronhas, pasme, o ataque que o José Sarto fez à figura do Evandro Leitão e liderando o antipetismo fortalezense, quem liderou o antipetismo fortalezense? Ciro Gomes, Roberto Cláudio e José Sarto. Sim, isso pode ajudar o José Sarto, porque esse eleitor, ele quer saber de alguém que faça esse papel de antipetista. PC? Você citou aí o senador Eduardo Girão, que está sendo pouco citado, o que se reflete no que acontece em termos de intenção de voto até aqui para a figura dele. O senador que foi eleito em 2018 como um outside, digamos que se aproveitou um pouco ali daquela confusão que existia dentro da candidatura governista do Eunício Oliveira, e não tinha a unanimidade dos pares, né, de projeto, e ao longo dos anos se tornou um deputado muito estigmatizado pela questão do conservadorismo, do bolsonarismo, né?
e não conseguiu até aqui na campanha, embora seja uma campanha ainda incipiente, aparecer como um candidato viável. Para onde vai Eduardo Girão, na sua opinião? Bem objetivo e bem rápido. O que aconteceu? As duas candidaturas desse polo conservador, elas tentaram muito mais ocupar o espaço que hoje, no imaginário deles, é ocupado pelo capitão Wagner, do que fazer uma campanha antipetista. André Fernandes é mais preocupado em tirar voto do capitão Wagner e a figura do senador Eduardo Girão muito mais preocupado em atacar a figura do prefeito José Sarto. O que aconteceu? Esse eleitor que queria ver uma disputa de alguém criticando a figura do Partido dos Trabalhadores, do Evandro Leitão e do Eumano de Freitas, está sendo feito pelo PDT. E só para lhe responder bem rapidamente, o Eduardo Girão se tornou uma grande liderança a nível nacional, que entra nos debates muito bem, mas aqui no estado do Ceará ele pegou a síndrome de Sérgio Machado, se tornou uma figura menor do que é em Brasília. Luiz, o eleitorado feminino é majoritário, né, e os candidatos buscaram aí na composição das chapas contemplar essa parte do eleitorado. Qual é o peso do voto feminino? Uma boa estratégia direcionada para esse público pode mudar aí esse prognóstico que você está fazendo? Nem um pouco, Carla. PC, quando você estratifica o voto, quem lidera no voto feminino, e principalmente de baixa renda, é o capitão Wagner. Depois vem o prefeito José Sarto, porque são as mulheres que usam as políticas públicas no município e necessitam, tá certo? O André Fernandes e o Evandro, ele têm lideranças entre os homens em relação aos votos deles, quando são estratificados, tá certo? E principalmente quando o poder aquisitivo do eleitor aumenta. Quer dizer, são eleitores que não conseguem adentrar ao eleitor de baixa renda. A mensagem deles não consegue. A entrada das candidatas femininas simplesmente é estético, PC Noronha. Foi estético. Embeleza só o palanque, mas não traz, na realidade, nesse momento, um ganho real. Luiz Cláudio, você falou aí em lideranças petistas, em antipetismo, e aí vem uma pergunta. Essa eleição municipal será essa espécie de teste do petismo que agrada e desagrada ao mesmo tempo, que provoca amor e ódio, por assim dizer? Vai ser mais ou menos esse teste? Sim. Sabe por quê, PC Noronha? O petismo no estado do Ceará é uma forma de governabilidade, administração pública. 4 anos Camilo, finalizando agora 2 anos de Eumano. Essa crise na segurança pública, que é muito forte, que infelizmente o Evandro não pode fazer um contraponto, que isso também diminui o raio de atuação dele. Então, o antipetismo, quando a gente fala aqui em Fortaleza, é essa ideia de que, essa história de o governador e o presidente, junto com o prefeito, sendo do mesmo partido, iria trazer mais benefícios para o município. Não pegou esse marketing. Isso vai para a fila de votação? Já está na vila, já está num debate antecipando essa fila de votação. PC? Interessante que a segurança pública, não de hoje, há muito tempo, é sempre, no ponto de largada, o tema mais citado. É um tema que gera muita zoada, né? Muita confusão, mas que, no final das contas, não teve influência na definição das eleições anteriores, né? Como é que você vê esse tema, em termos de decidir o voto de um eleitor? Eu vou discordar de você nesse terceiro bloco, como eu discordei no primeiro. É a penalização da atuação do governo estadual. Moroni, quando era candidato a prefeito, o governador de plantão era penalizado pelo eleitor do município de Fortaleza, mesmo sabendo do papel reduzido da Guarda Municipal. Esse mesmo processo agora está voltando. Mas o candidato com essas bandeiras da segurança pública em termos majoritários jamais se elegeu, né? Mas o eleitor sabe disso. O eleitor sabe disso. Que praticamente ele não vai transformar a Guarda Municipal da noite para o dia numa polícia militar, numa polícia civil. Mas ele está mais penalizando o governo estadual e, de alguma maneira, o governo federal do que literalmente acreditando que haverá mudanças profundas, sabe?
Isso aconteceu com o Moroni em 2000, 2004, 2008, tá certo? De alguma maneira, com o menor grau, com a figura do capitão Wagner. E agora, na minha avaliação, a discussão sobre a segurança pública no pleito municipal de Fortaleza é uma antessala de uma discussão que é um calcanhar de Aquiles para qualquer que seja o candidato do Partido dos Trabalhadores em 2026, ou o retorno de Camilo ou a reeleição de Eumano de Freitas. Luiz, eu quero agradecer enormemente a sua participação no programa. Tivemos uma aula aqui sobre o cenário aqui em Fortaleza, nos principais municípios do estado do Ceará. E agradecer sobretudo a você que tem nos acompanhado no programa Eleições 2024. Até o próximo.